Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão legislativa ordinária do dia 7 de dezembro de 2020. Indico a vereadora Cátina Monteiro Frescura, da bancada do PDT, para fazer a prece. Que a gente aprenda a valorizar o abraço antes da ausência, o sorriso antes da lágrima, o momento que antecede a despedida, a luz de dias calmos, o amor sem nada em troca, que a vida nos ensine a tempo o que é preciso cultivar, a alegria anterior aos tempos difíceis, a presença antes da falta, que tenhamos sabedoria e tempo para termos tempo de realizar. É verdade que a vida voa, mas também recomeça a cada dia, nos dando a infinita chance de recomeçar. Que assim seja. Que assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata de número 50 da sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2020 e a ata de número 51 da sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2020. Não havendo, então, quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Então, foi aprovado por unanimidade as duas atas. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 081/2020, dirigido ao excelentíssimo senhor presidente Igor Rosa Tâmbara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Encaminha os projetos de leis número 043, 044 e 045/2020. O projeto de lei 043 estabelece novo plano de custeio especial ao RPPS, previsto na Lei Municipal número 2.200, de 31 de 12 de 1999. O projeto de lei número 044/2020 suspende o recolhimento das contribuições do custeio especial devidas ao RPPS nos termos da Lei Complementar número 173, de 28 de 5 de 2020. E o projeto de lei 045/2020 autoriza a suspensão de contratações temporárias de médicos UBS. Encaminho o projeto de lei de número 43/2020, 44/2020 e 45/2020 para análise das comissões. Mensagem ao projeto de lei de origem legislativa número 012/2020, o qual dispõe sobre a criação do projeto Ambiente Sustentável e outras providências. Encaminho o projeto de lei de iniciativa legislativa de número 12/2020 para a ordem do dia. Pedido de providências número 023/2020. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a esta subscreve da bancada do MDB vem diante de Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a colocação de cobertura nos pontos de mototáxi na cidade. Nestes termos, pede deferimento, Sala Pedro Pelissari, 01 de dezembro de 2020, assinado o vereador Égis Joselito Silva. Defiro o pedido de providências de número 23/2020. Indicação número 007/2020. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. A vereadora que a esta subscreve da bancada dos progressistas vem diante de Vossa Excelência reiterar ao Executivo Municipal a indicação número 017/2019, o qual objetiva analisar o projeto de lei em anexo, que institui a política municipal de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar para o município de Jaguari. Nesses termos, pede deferimento, Sala Pedro Pelissari, 02 de dezembro de 2020, assinada a vereadora Elisângela Piccoli Dri. Defiro a indicação de número 07/2020. Passamos agora, então, os convites e correspondências. Não tem. Não tem? Não tem nada. Então, dispensando o intervalo regimental de 5 minutos, passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário para fazer a leitura da matéria. Mensagem ao projeto de lei de origem legislativa número 012/2020. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores,
O vereador que a este subscreve tem a satisfação de encaminhar para a apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei de origem legislativa número 012/2020, o qual dispõe sobre a criação do projeto ambiental sustentável, ambiente sustentável e da outras providências. Com a Revolução Industrial, os problemas ambientais começaram a agravar-se cada vez mais e em todo o mundo, visto que a degradação da natureza é característica da industrialização, embora não seja a exclusividade da sociedade capitalista, produzindo a poluição atmosférica dos rios, dos mares e dos oceanos, a devastação das florestas e o extermínio de espécies, além dos problemas de submoradias, consequência da intensa urbanização e da má distribuição da renda, o acúmulo de lixo, entre outros. Desse modo, um problema comum em todas as sociedades, mas talvez o mais grave, é o da poluição ambiental, em especial a contaminação da água e do ar, provocada principalmente pelas indústrias, pela circulação de veículos, além do escoamento cloacal, exigindo uma descentralização industrial e uma fiscalização adequada, bem como da enorme quantidade de lixo estimulado pelo consumo, o qual valoriza o supérfluo e o descartável, impondo um enorme custo ao serviço de limpeza urbana, o que não impede a degradação do meio ambiente urbano, pondo em risco a sobrevivência do próprio homem. Os resíduos na sociedade moderna tornaram-se um sério problema, uma vez que agrava a questão ambiental, gera problemas de saúde pública, além de um alto custo ao poder público, no que tange a coleta e transporte. Entretanto, é um problema que pode ser sanado no local, ou seja, qual a necessidade de transportar para lixões ou aterros sanitários resíduos orgânicos, se os mesmos podem ser transformados em adubação orgânica? A questão ambiental é decorrência do intenso crescimento populacional, da ganância econômica e da falta de conhecimento e orientações adequadas, gerando um crescente poder de modificação do ecossistema, face ao desenvolvimento científico e tecnológico e mudanças de valores. Enquanto o espaço é suficiente e a densidade demográfica pequena, não se torna consciente o sentimento de atitude contemplativa, respeitosa e não destruidora do habitat. No entanto, no momento em que as necessidades da vida forçam o homem a intervir cada vez mais na expressão natural do ambiente, desperta a dor perante a destruição do meio ambiente e o desejo de conservá-lo, se não em conjunto, pelo menos em alguns lugares e nos traços mais característicos. A concepção de natureza para a nossa sociedade é de um objeto a ser dominado por um sujeito chamado homem. No entanto, poucos homens dela se apropriam, tendo em vista a concentração dos meios de produção. Assim, abre aspas, em vez de admirada, a natureza deveria ser reconhecida, em vez de dominada, deveria ser cultivada, em vez de escrava, deveria ser companheira do ser humano. Pois o progresso moderno massacra impiedosamente com suas engrenagens enganadoras, ameaçando, pois, não só os ecossistemas, mas também a humanidade. Fecha aspas. Negamos frequentemente a natureza em razão do domínio que temos sobre ela. Todos os impactos ambientais estão relacionados às estruturas sociais específicas. Por quê? Porque a sociedade humana é uma estrutura que se organiza a partir da produção. Esta, por sua vez, depende do grau de desenvolvimento. Meio ambiente limpo é fator determinante para melhorar o bem-estar social. Enquanto integrantes de uma sociedade, devemos ter responsabilidade em relação a tudo e a todos, no que se refere à continuidade da vida no planeta. A responsabilidade educativa está na prevenção e preservação do futuro. Promover a educação, a saúde, a conservação do ambiente, a ética como política pública é uma exigência do agir responsável com o amanhã, já que nela está implicada a vida e sua continuidade exige renúncia à onipotência do poder tecnológico. A ética da responsabilidade com o futuro investe na globalidade do ser, na singularidade e peculiaridade do homem e não no ter, uma vez que nada subsiste sem a complementaridade homem-natureza, organismo e liberdade, pois o querer e o poder necessitam de um significado moral. Segundo Zancanaro, 2003,
A ética da responsabilidade social está ao nosso alcance, pois é necessário despertar a consciência para com a preservação do futuro. Assim, torna-se necessária uma ética de responsabilidade com o futuro, assentada no cuidado com o amanhã e da relação com o futuro do planeta. Na ética da responsabilidade é necessário respeitar e preservar o direito à existência e não ameaçar a vida futura, uma vez que o conceito de responsabilidade implica noção de respeito. O custo de implantação de um processo seletivo de resíduos é pequeno e os resultados são altamente positivos. Além de responsabilizar toda a sociedade na preservação do meio ambiente, gerar adubação orgânica, contribuindo dessa maneira, ou melhor, dessa forma, na redução da poluição ambiental e utilizar essa adubação para produzir com mais qualidade. São milhares de toneladas de resíduos que podem ser transformados em adubação orgânica. O que precisa estabelecer é um trabalho de conscientização da população, definir ambientes adequados para a compostagem em área que atendam, por exemplo, uma coletividade ou mesmo através de consórcios envolvendo outros municípios. Tal prática contribuirá para a redução das agressões ambientais com a produção menor do churume, assim como reduzirá a quantidade de adubação química nas hortas e nas lavouras, diminuirá os custos com o transporte de matéria orgânica para os aterros sanitários desnecessários, beneficiará uma produção de melhor qualidade e também contribuirá para uma melhor saúde do meio ambiente e da sociedade em geral. Também é necessário que todos os resíduos, como galhos de árvores, gramas, restos de jardins, entre outros, sejam triturados para que possam se tornar adubo orgânico. Desse modo, toda a produção de adubo orgânico pode ser utilizada pelo próprio município nos canteiros da cidade, assim como possa ser vendida a preço de custo à população em geral. Também é uma grande possibilidade de gerar trabalho e renda para algumas famílias. A proteção dos recursos naturais é sinônimo de qualidade de vida. O maior desafio neste sentido é conscientizar e sensibilizar a população para esse tipo de necessidade, ou seja, a busca permanente da sustentabilidade ambiental. Ao pensar ações quanto à questão ambiental, deve-se pensar num planejamento em que todos os setores da sociedade devam participar e, assim, descentralizar o poder de decisão. Por qualquer ângulo que se analise, constata-se que, para vencer os grandes desafios do século XXI, o Brasil deverá mudar radicalmente sua postura diante da questão ambiental. Ele deverá colocar os problemas ambientais no início e no centro de todas as decisões políticas. Se não for assim, caminhará de forma precária e não avançará muito neste novo século. A sociedade humana, por mais avançada que seja, depende de suas relações de troca com a natureza para sobreviver. As sociedades sustentáveis se caracterizam por exercer o controle local sobre o meio ambiente, desenvolver um conhecimento amplo sobre o meio ambiente e explorá-lo abaixo da capacidade de suporte sustentável dos ecossistemas, ou seja, uma sociedade sustentável precisa reconhecer sua dependência das relações de troca que mantém com a natureza para sobreviver, respeitar a integridade de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico e do meio ambiente natural. A sustentabilidade consiste em satisfazer as necessidades básicas da população sem esgotar ou degradar o capital natural, ou seja, os recursos não renováveis, pois a capacidade finita dos sistemas naturais de produzir recursos renováveis e a capacidade dos sistemas naturais de absorver as emissões e os poluentes advindos das atividades humanas. A definição de necessidades básicas é uma questão cultural, à medida que são estabelecidas por instituições internacionais com base nos hábitos das populações de países desenvolvidos, o que é discutível do ponto de vista da sustentabilidade. A realidade atual nos parece mágica, mas a realidade é um momento de loucura e de demência coletiva, pois as mentes das pessoas estão vazias à medida que cultivam a cultura da morte. Este é um processo que nega as tradições. De acordo com Andrade, em 1997, as atividades econômicas devem ser realizadas com alguma preocupação humana e ambiental,
a fim de preservar a existência do homem e da vida sobre o planeta. Toda a destruição do planeta poderia ter sido evitada sem prejuízo para o homem e a natureza, se a ocupação tivesse sido realizada com preocupações ecológicas. Desta forma, entendemos pertinente e justificado o projeto de lei de origem legislativa número 012/2020, encarecendo a sua aprovação. Jaguari RS, 16 de novembro de 2020, assina o vereador que vos fala, o vereador Valdemar Valente. Coloco em discussão o projeto de lei de iniciativa legislativa de número 12/2020. Palavra está à disposição da vereadora Elisângela. Caro presidente Joselito, meus colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que estão nos assistindo neste momento, a nossa saudação neste final de tarde. É importante que venhamos a esta tribuna, é mais um projeto que nós trazemos ao nosso município no que diz respeito à sustentabilidade. Temos falado muito, o assunto tem sido muito debatido, como foi feito através do relato da mensagem do projeto do colega Valdemar, mas o que nós estamos fazendo na nossa casa para que atinjamos a tão almejada sustentabilidade? Nós acompanhamos em outros países, por aí afora, que o Brasil tem que fazer alguma coisa, mas o que esses países fizeram anteriormente para que essa sustentabilidade fosse exigida hoje? E ela é importante, sim, porque há alguns anos atrás se ouvia muito falar na composteira doméstica. O ano passado nós tivemos o privilégio de apresentar nessa casa um projeto onde se usa e se faz a compostagem, a composteira, aqui na Praça da Prefeitura, e também um incentivo para que as pessoas nas suas casas fizessem também. Mas o que seria também possível através de apenas um buraco no fundo do pátio? Eu sei e justifiquei naquele momento isso, para que fossem jogados os dejetos de restos de legumes, de verduras, enfim, ali, para que posteriormente fosse usado como adubo. E é isso que nós estamos vendo através desse projeto. Um projeto grande, a nível municipal, onde tenhamos um lugar para que aconteça isso. Ainda também naquele momento eu justificava, e volto a justificar, porque às vezes as pessoas esquecem, a quantidade de toneladas que aumenta nesse período em virtude das cascas de melancia. É um aumento significativo de 30%, 40% no nosso lixo indo para Santa Maria, que tem um custo em cada tonelada, e que isso pode ser usado no pátio, na nossa casa, para adubo orgânico. Se nós não temos, vamos fazer em conjunto com o nosso vizinho. No interior, eu sei que usam muito, a gente conhece, sabe que as pessoas usam isso aí. Mas aqui na cidade precisamos sim fazer isso. Eu faço na minha casa, e eu acredito que eu reduzi consideravelmente neste ano muito para que não tenha ido para o lixão em Santa Maria, para o depósito, né, em Santa Maria. Então, colegas, é importantíssimo esse assunto, é um assunto que requer um debate comunitário, mas que as pessoas precisam sim ter consciência e colaborar. E é lógico, né, que a bancada progressista vota sim favorável a esse projeto de iniciativa do colega Valdemar. Muito obrigado, vereadora.
Continua a palavra à exposição. Vereador Romar. São 3, né? Senhor presidente em exercício Cito, senhor Valdemar, secretário, vereadoras e vereadores, imprensa e funcionários. Eu tenho nos fundos da minha casa um terreno enorme. Ali eu tenho abacate, inclusive lhe presenteei, né, doutor Varley? De 2 qualidades. Tenho banana e hortaliça, enfim, legumes ali à vontade. Frutas, bergamota, laranja, mas alguns pés de bergamota estão morrendo, seu Valdemar. E de laranja também. Isso. As parreiras morreram todas. Eu tinha 15 pés da uva francês, morreram todas, não tem mais. E eu tenho um buraco que eu aprendi na escola agrícola em Júlio de Castilho para colocar esses restos, devido a esse adubo orgânico. Vereadora Elisângela, incrível que pareça, veio dar certo com esse assunto, que eu adubei 23 pés de melancia com esse adubo. Precisava ver as melancias, o tamanho. Para o Natal eu vou ter mais de 20 ou 30 melancias, coisa mais linda, com esse adubo. Não precisou botar adubo químico. Pode trazer uma para cada um. Não digo uma para cada um, mas que eu vou trazer umas 2 aqui, eu vou trazer para mostrar, inclusive justificar como vale a pena, Valdemar. Com certeza. Eu aprendi tudo isso na escola agrícola, mas na escola agrícola eu não usava adubos químicos. Nós íamos nos campos da escola, colher adubo, o esterco do gado, da pocilga, dos aviários, que era uma loucura. Hoje mudou, não é uma escola agrícola em Júlio de Castilho, é tipo esse do Chapadão, como é que é? Isso. Modernizou. E nós nunca usamos adubos químicos. Tudo adubos orgânicos. Então, isso é muito importante e está certo isso aí, vereadora Elisângela. Meus parabéns por esse projeto. Aliás, senhor Valdemar, meus parabéns por esse projeto e tem todo o apoio deste vereador. Obrigado. Muito obrigado, vereador Omar. Continua a palavra à disposição. Vereador Varley. Senhor vice-presidente, cito hoje no exercício do cargo de presidente, meu caro professor Valdemar, secretário, meus colegas vereadores e minhas colegas vereadoras. Neste mundo pandêmico, uma das frases mais proferidas se chama conscientização. Enquanto nós não nos conscientizarmos sobre tudo, meio ambiente, saúde, enfim, nós não vamos trazer bons resultados. Mas graças a Deus, professor Valdemar, e quero aqui lhe parabenizar como líder do governo e como vereador pelo brilhante projeto que o senhor trouxe a esta casa, porque se o senhor pegar hoje e sair pela cidade de Jaguari, o senhor vai ver o que tem de dejetos nos lixos e também na rua. Eu dou um exemplo da minha rua, a Garibaldi. Eu queria que vocês passassem lá para ver. As pessoas não respeitam nada, não respeitam a árvore, não respeitam os gramados, enfim. E então, com o aproveitamento desses dejetos, que foi trazido à baila pela vereadora Elisângela e pelo vereador Piccoli, é a palavra mais certa, que se chama conscientização, né? As pessoas não se dão por conta que, aproveitando isto, trarão benefícios para todos, né, professor? Com certeza. Então, é uma coisa que tem que fazer com que as pessoas comecem a pensar e a trabalhar pelo melhor, pelo meio ambiente. Que hoje o meio ambiente, muitas pessoas, eu tenho visto, inclusive, não sei se vocês viram hoje, o presidente proibiu o nosso ministro de falar. O homem só polemiza e não valoriza, ele não se preocupa com o meio ambiente.
Ele acha que é muito bonito, né? Lá na Amazônia, já falou várias vezes, já deu vários conflitos em que ele foi chamado a público para esclarecer, inclusive respondendo, sendo ouvido na Câmara, no Senado. E nós aqui no município de Jaguari, a gente tem condições, professor, de aquilatar esse problema. E muito bem, o senhor foi muito feliz e quero mais uma vez lhe parabenizar. Eu esqueci só uma partezinha para contar. Uma árvore tem 60, 70 anos, as raízes vão lá no lençol freático, captam a água e trazem para a superfície e aonde vem a chuva. A partir do momento que vem o desmatamento, vem a seca e a estiagem. Então, mais uma vez, professor, parabéns pelo seu projeto. Tenho certeza que o povo irá se conscientizar nos ouvindo, né? E ao conhecimento deste projeto, quando chegar ao público, está sendo feito agora pela Câmara. Mas se Deus quiser sendo aprovado, que vai ser aprovado com o nosso voto, tenho certeza, porque nós temos que, a partir de agora, volto a dizer, pessoal, conscientizar-se é uma das coisas que nós temos que ter nesse momento pandêmico que nós vivemos. Obrigado. Muito obrigado, vereador Varley. A palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro. Parabéns, vereador Valdemar, pelo projeto. Essa vereadora vem na tribuna para dizer que a bancada do PDT aprova o seu projeto, sim. Muito obrigado, vereadora Cátia. Continua à disposição. Vereador Valdemar, autor do projeto. Colegas, senhor presidente, colegas, depois da mensagem que eu acabei de ler, não tem muita coisa para dizer, enquanto autor do projeto. Entretanto, eu penso que é muito fácil de fazer a seleção dos resíduos dentro de uma casa. É só você ter um balde, um espaço para colocar os resíduos sólidos e os outros para os resíduos orgânicos. Vejam bem, o professor Elisângela colocou, no verão, aproximadamente 40% do que é transportado a Santa Maria é resíduo orgânico. Isso aí, no final de uma temporada, de um ano, vários anos seguidos, são milhares ou centenas de toneladas de adubo orgânico que pode ser gerado no município. Eu diria mais, vereador Varley, além da além da conscientização, nós temos que ter sensibilidade, que é um pouco mais, concordo plenamente, mas a sensibilidade é maior. O que é a sensibilidade? Nós temos que sentir que nós somos responsáveis pelo ambiente onde nós residimos, no nosso município, em qualquer lugar. O homem não vive sozinho, nós vivemos numa comunidade integrada, denominada biocenose, a biologia fala disso. Uma biocenose envolve todos os organismos numa região. E por nós termos a capacidade de criar, de produzir, etc., não nos impede de ter um respeito com o meio ambiente. E esse respeito é em relação à geração presente, mas fundamentalmente em relação às gerações futuras. O que nós podemos deixar para os nossos filhos e nossos netos se nós não tomarmos uma atitude responsável, que é a ética do futuro, como eu li na mensagem. Agradeço e espero a aprovação do projeto. Muito obrigado, vereador Valdemar. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto de lei de iniciativa legislativa de número 12/2020. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Então, o projeto de iniciativa legislativa de número 12/2020 foi aprovado por unanimidade. Passando ao grande expediente, a palavra está à disposição dos vereadores previamente inscritos. Só para destacar que, como nós vamos usar então o relógio, o secretário Valdemar vai controlar o tempo de até 3 minutos, com 30 segundos de tolerância, e os líderes 5. E pela ordem de inscrição, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli. Senhor presidente, eu já fiz minha saudação. Eu peço licença porque esse pronunciamento hoje é um pronunciamento a pedido da direção do partido PDT do Rio Grande do Sul. Esse pronunciamento vai servir para a minha defesa lá em Porto Alegre, porque com certeza aqui
eu tenho certeza que eu vou ser penalizado e expulso pelo PDT. O senhor Ciro Simone é o presidente do PDT do Rio Grande do Sul. Vou esclarecer como é, e peço licença à vereadora Cátina, que esse pronunciamento não é para lhe atacar, de maneira alguma, eu vou fazer minhas ponderações e depois, no seu espaço, a senhora faz as suas. Quando eu assumi a presidência, senhor presidente, deste mandato de 4 anos, eu fui solicitado para uma viagem a Tramandaí pela vereadora Cátina e eu não liberei. Desse momento em diante, a nossa situação ficou bastante dividida. Houve uma sequela. Houve uma emboscada na casa aqui, na mesa da vereadora, de uma tal farinha, onde eu fui acusado de feitiçaria. Houve uma CPI, uma comissão de ética, está aqui, eu fui absolvido, nada comprovou. Nada. Não fiz nada, não fiz coisa alguma. Lá em Jucapirama já houve um comentário, e está aqui no último Jornal Expresso, que eu estou sendo ameaçado. Quero justificar nesta casa que a partir deste momento, tudo que houver contra a minha integridade física, estará a cargo da vereadora Cátina e de sua equipe. Porque aqui está me ameaçando, aqui está no jornal, e lá em Jucapirama eu sofri ameaça. Me falaram que eu estou sendo ameaçado, inclusive de morte. Deixar bem claro. Também eu quero trazer aqui para a minha defesa, aonde dia 1º de junho de 2017, a vereadora enfrentou a comissão de ética e foi condenada. Primeira. A segunda, dia 20 de agosto de 2018, outra vez enfrentou a comissão de ética, eu não lembrava, teve que devolver dinheiro para os cofres públicos. Não sei porque eu nunca precisei devolver dinheiro para os cofres públicos. Eu preciso esclarecer todo esse episódio. Eu pedi licença hoje para o Igor e o Cito me autorizou. Dia 16 de dezembro de 2019, através de uma calúnia da vereadora Elisângela, pegou 2 meses de condenação. Recebi uma denúncia que esta vereadora levou material da ponte embora, onde deixei claro que se foi doado por alguém, é crime, porque não pode, coisa pública, um vereador se servir. E se ninguém viu, seria furto. É isso, está na delegacia e vai para a promotoria, inclusive já estou sabendo. Dia 27 de outubro, veio para o prefeito do município uma denúncia da invasão do CRAS. E dia 5 de novembro, outra denúncia. Esta cassação que enviou para cá foi a administração municipal. Quem sou eu para cassar um vereador? Eu tenho apenas um voto. Mas se eu constatar que houve irregularidade, vou votar sim pela cassação ou não. Quero também dizer aos meus colegas de Jaguari e do Rio Grande do Sul, presidente, e lhe agradeço a oportunidade, que em 2016, se eu não tivesse concorrido a vereador, a minha colega não seria vereadora. Nenhum o PDT teria colocado. Neste ano, se eu não tivesse concorrido a vereador, mesmo com 212 votos apenas a dona Agnes seria eleita e esta vereadora não seria eleita também. O que eu fiz, meus caros colegas? Vereador, já dei um minuto, vou lhe dar mais 30 segundos. Isso, estou encerrando. Para sofrer essa represália, eu quero dizer que eu não estou livre de ser expulso. Sair do PDT eu não saio porque eu amo o PDT. Mas se eu for expulso, não falta partido para conduzir esse político que jamais vai deixar da política. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Omar. E agora a palavra está à disposição do vereador Arno Varley Melo Berger. Vereadora Cátina Monteiro Frescura. Também não. Vereadora Elisângela Pico Lidri.
mais uma vez, senhor presidente Joselito, a minha saudação a todos os colegas vereadores. E, neste momento, eu quero reforçar aqui, ou reiterar mais precisamente, uma indicação, o qual eu fiz ainda no ano passado, no mês de novembro de 2019, onde nós entregávamos repassávamos através de um requerimento um projeto de lei que institui a política municipal de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar. Um projeto onde nós contamos com a participação de muitas pessoas e de pessoas técnicas ligadas a este assunto. É um projeto onde nós colocávamos para o Executivo Municipal integrar várias secretarias, inclusive a de turismo, que a gente tem feito várias reuniões, onde integra a agricultura familiar, é uma alternativa para os nossos produtores aqui do município ter o turismo junto. E culmina exatamente esse projeto com aquilo que o colega Valdemar também apresentou há pouco, né? Um projeto que nós tivemos a oportunidade de aprovar. Mas eu quero dizer aqui que nós reiteramos, porque nós tivemos a participação do IFAR, nós tivemos a participação do Sicredi, nós tivemos a participação da Emater, que foi incansável para a constituição desse projeto. Nós tivemos a colaboração do nosso colega vereador Valdemar, alguns colegas participaram de algumas reuniões aqui também, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Secretaria de Agricultura e Pecuária do município também participou da construção desse projeto. Ele é um projeto que consideramos extremamente importante e que configura uma alternativa para os nossos produtores. Não... Oi? O professor do IFE, eu falei, o IFAR, né, os técnicos de lá, inclusive direção, o diretor vindo em algumas reuniões e depois, posterior, os professores, os técnicos, né, no assunto. Então, nós queremos, sim, que o Executivo, nós aprovamos aqui nesta casa, e que o Executivo retorne a essa casa esse projeto, para que nós possamos aprovar. Tenho certeza que irá colaborar. Nós ouvimos muito nesse período eleitoral a respeito das pessoas cansadas, né? E, inclusive, o nosso colega vereador Joselito, por várias vezes, manifestou aqui o pequeno valor que estão agregando ao fumo hoje. Nós já tivemos momentos em que o fumo foi bastante bem pago. Hoje não acontece mais isso. E que alternativa teríamos num município que nem o nosso, a não ser a uma agricultura familiar. Então, é por esta razão que nós reiteramos e pedimos que o Executivo se sensibilize e envie para esta casa esse projeto. Seria isso, senhor presidente, por hoje. Desejo uma ótima semana a todos os colegas e àqueles também que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigado, vereadora. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Jaqueline Devoranovics Piveta. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e quem está nos assistindo. Ai, meu Deus. Com licença. Iniciando mais uma semana de trabalho, estamos todos com um sentimento, de certa forma, de alívio. Pois nesse final de semana tivemos a notícia de que 42 casos de coronavírus do nosso asilo estão curados, graças a Deus. Resultado de um trabalho em equipe, município através da Secretaria de Saúde e profissionais da pequena Casa da Divina Providência. Destacar ainda a atitude do nosso prefeito Beto,
que tão logo iniciou o surto de coronavírus na instituição, imediatamente destinou 2 médicos e uma enfermeira para ajudar no controle da doença. Agora é seguir nos cuidando e que tão logo passe essa pandemia. Outro assunto que quero destacar nesta noite é o Dezembro Verde. No Brasil, segundo estimativas, 30 milhões de animais vivem em situação de risco, de abandono. O mais triste é que a maioria são vítimas de abandono e é por isso que foi criado o Dezembro Verde, como forma de conscientização sobre o abandono de animais. Em nosso município, destacamos e parabenizamos o trabalho das voluntárias da Associação Jaguarense de Proteção Animal, a JAPA, que desempenham um trabalho grandioso com os animais abandonados ou vítimas de maus tratos. A associação que é mantida com a ajuda e doações da nossa comunidade. Hoje até eu estava lendo uma reportagem muito triste de um cachorro ovelheiro que era de uma criança, né, era de rua sim, mas ele era protetor das crianças, que deram um tiro e a mandíbula tiveram que reconstituir tudo. Isso é muito triste, né? Até dizia assim que quem seria esse ser humano, se é que dá para chamar de ser humano uma pessoa que fez uma barbaridade dessas. Por hoje seria isso e quero desejar uma boa semana de trabalho a todos. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Jaqueline. Nesse momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, da bancada do PP. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadoras, nossos funcionários desta casa, Felipe, eu prestei muita atenção em todos esse seu projeto, colega Valdemar. Meus parabéns, não quis me manifestar. Nós temos que ver a nossa juventude, incentivar a nossa juventude, porque a juventude não é mais como era antigamente. Ninguém mais se importa com nada. Então, nós temos que incentivar essa nossa juventude, porque nós já temos todos 60 e tantos anos, temos que trabalhar, e não é só o orgânico, lixo orgânico. Tem que todos pensar o que nós temos visto na rua, de sacolinhas, de litros, de latinha de cerveja. Se todos pensassem, cada um passasse na rua ali, juntasse aquele ali e largasse no lixo, o nosso rio não estava acontecendo. É só vendo aqui na Ponte Seca ali, quando dá uma crescente, para ver o que fica de lixo naquelas unhas de gato, nas cercas que tem ali, ó. Isso vai trancando onde passa a água, como está acontecendo lá na pranchada do Poço Preto. Encheu já ali, aquele um lajão, o cara me informou que é um lajão, e encheu, não dá pouco mais de meio metro, diz que dava quase 2 metros de altura, e não tem meio metro quase encheu de cascalho. Então está acontecendo isso aí. Nós temos que incentivar os nossos jovens, porque está muito difícil de ver um jovem, mas um jovem nem olha para uma horta, nem sabe o que é que plantão pé de alface, o jovem. Mas então nós temos que só incentivar. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigado, vereador José Nilton Maia. Nesse momento, a palavra está à disposição do vereador Valdemar Valente. Senhor presidente, demais colegas vereadoras e vereadores, quero fazer sobre uma pequena reflexão hoje a respeito da cultura da morte. Em 25 de julho de 1995, o Papa João Paulo II
utiliza esse termo pela primeira vez para descrever a realidade vivenciada naquele momento e alerta a Igreja e o mundo acerca de uma realidade que se fixou depois dos anos 60 e que se agrava até hoje de forma ininterrupta. A encíclica Evangelho Vitae faz uma análise e, ao mesmo tempo, um alerta sobre a situação cultural que se impunha com a finalidade de se opor aos valores da vida e da família. O Santo Papa conseguiu perceber uma crescente desconstrução de valores que criou bases de atuação dentro e fora da Igreja, influenciando o mundo inteiro e que ele denominou de cultura da morte, que, segundo João Paulo II, abre aspas, é ativamente promovida por fortes correntes culturais, econômicas e políticas, fecha aspas, atreladas à esquerda e ao globalismo. A cultura de morte é uma imposição de poderosos cujo objetivo é formar uma nova ordem social a partir da desconstrução da cultura cristã, que foi a construtora da civilização ocidental. Ela atua na modificação de todos os conceitos relativos à vida e à família através de vários meios, patrocinada por grandes fundações internacionais que querem um novo modelo de homem, ou seja, um ser humano destituído de valores, de sapiência, tornando-se desse modo presa fácil de dominação, doutrinação e escravização. Para isso é motivado o incentivo à legalização do aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, a sexualidade de crianças, a disseminação de drogas, a apologia aos vícios de modo geral e a apologia à morte. Isso já pode ser percebido em escala mundial, inclusive em nossa sociedade. Mas como se manifesta a cultura da morte? Ela se manifesta principalmente nos jovens por meio de escolhas que tiram a sua própria vida. Quantos jovens se destrói com o uso de drogas, sexo desregrado e, sobretudo, espiritualmente? Porque, abre aspas, o salário do pecado é a morte, fecha aspas. No entanto, mas não pensem que é somente na juventude que se desenvolve, é também na sociedade em geral. No entanto, entre os jovens é mais perceptível. A cultura da morte começa quando as pessoas não conseguem mais distinguir as coisas. Tal situação hoje é muito evidente. O pai da mentira vai tirando a verdade. Logo, como consequência, surge a cultura da morte, ou seja, a imposição de novos valores que destroem a sociedade. Não podemos permitir que a cultura da morte cresça entre nós. Defenda a vida. Essa é a essência do ser humano. Segundo Léo Freiman, abre aspas, todos nós temos o dever de aprender a ter sabedoria, fecha aspas. Sabedoria para não se deixar levar por valores que irão nos destruir enquanto humanos. Devemos sair da zona de conforto, da ingenuidade e do conservadorismo biológico e político a que se viu confinada a sociedade e propormos alternativas sociais, levando em consideração a complexidade das relações humanas e ambientais. Uma ótima semana a todos e obrigado. E esse texto tem relação com o meu projeto também. Obrigado. Muito obrigado, vereador Valdemar. Nesse momento, então, eu gostaria de passar a presidência, nobre colega, para mim também fazer uso da palavra. Senhor presidente, assumo a presidência desta casa e de imediato passo a palavra. Uma saudação ao presidente Valdemar, aos demais colegas que aqui se encontram. Quero comentar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre a indicação que fiz. Essa semana que passou, fui procurado pelos proprietários do mototáxi para saber da possibilidade de fazer algumas
ou a cobertura nos pontos, são 3 pontos aqui na cidade, pois há uma grande reclamação dos usuários, pois as motos ficam num sol e o banco fica muito quente. Então, conversamos juntamente com o prefeito, o prefeito ficou de estudar essa possibilidade. Então, só para justificar essa necessidade, devido ao grande calor, as motos ficam expostas ao sol e com uma dificuldade enorme dos usuários poder utilizar desse serviço. Outro assunto assim que me deixou bastante triste hoje pela manhã, quando eu ouvia o programa Bom Dia Prefeito, aonde que o município levou anos para conseguir um equipamento tão necessário, tão útil, que é a nossa draga. E esse maquinário estava ali na serra, na cascalheira que o município adquiriu, e foram feitos alguns danos nesse equipamento. Cabe-se dizer assim que esse equipamento, um equipamento praticamente quase R$1 milhão, é um equipamento necessário que acredito que todos os prefeitos da região gostariam de ter esse equipamento, e que esse equipamento não é o equipamento da administração do município, é um equipamento da população. Foram furtados mais de 200 litros de óleo diesel, e assim foi ocorrendo outras coisas, e essa semana foram também retirados ali 1 tonel de graxa e as 2 baterias de 120 amperes. Pois isso, o que vai acontecer? Essa máquina vai ter que ficar alguns dias paradas, porque a bateria que ela usa não é uma bateria comum, não é uma bateria normal, essa bateria tem que ser feita uma compra e isso vai demorar. Então são coisas assim que a gente não consegue entender do comportamento de algumas pessoas, que essa máquina está trabalhando para todos, para toda a nossa comunidade, toda a população de Jaguari. E tem pessoas que parece que, por motivos que eu desconheço, fazem esse tipo de atitude. Então, eu deixo aqui a minha grande preocupação a respeito desse assunto. O equipamento nosso, o equipamento de toda a população. A cada litro de óleo que nós compramos, a cada quilo de arroz que nós compramos, nós pagamos impostos. Isso. Estão. O prefeito já encaminhou tudo isso. Mas é um desabafo desse vereador, a indignação desse vereador pelo fato ocorrido. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, vereador, e é um fato lamentável que aconteça e uma demonstração de total irresponsabilidade com o patrimônio público e, quem sabe, também privado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao senhor, vereador Cito. Obrigado. Muito obrigado, vereador Valdemar. Assumo os trabalhos dessa reunião e, de imediato, também eu convoco os vereadores integrantes das comissões permanentes para a reunião ordinária, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, às 9 horas, nos termos regimental interno. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 14 de dezembro de 2020, segunda-feira, às 17 horas. E nada mais, então, havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, desejando uma boa semana de trabalho a todos os colegas.